E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vou ter que colocar minha luva aqui porque está, ó, menos 6 graus aqui nesse exato momento. Em breve vai começar a nevar, então eu vou gravar, provavelmente eu vou gravar vídeo na neve para vocês aí. Mas enfim, o objetivo do vídeo de hoje é para falar de uma das crises mais, sistemáticas que está acontecendo em São Paulo. Apagão em São Paulo. Isso me deixa extremamente assustado, porque eu já estava vendo uma lógica, inclusive eu comentei até com os amigos meus americanos aqui, que eu estava percebendo uma coisa que estava acontecendo no Brasil, só que isso acontecendo agora mostra o quanto a gente é vulnerável. Antes de eu começar esse tema, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa legal que está acontecendo depois que eu voltei aqui para o YouTube é que várias pessoas estão comentando no vídeo. E para incentivar vocês a comentarem mais, primeiro, deixar o seu like, isso é muito importante. Se eu não peço, vocês esquecem, tá? Deixa o seu like para eu continuar trazendo conteúdo aqui. E vale muito a pena que você comente. Por quê? Eu vou pegar os comentários da semana, como eu estou postando vídeo todos os dias, os comentários da semana e vou fazer um vídeo especial no domingo respondendo essas perguntas, dando a minha opinião e usando um pouco da minha expertise, experiência com empresa, com negócio, viver literalmente do digital, viajar o mundo, para trazer essa experiência para você, para o seu negócio, para o seu business ou para a vida também, tá? Não importa, não fique limitado aí a comentar. Pode comentar que eu vou dar minha opinião. Esse vídeo ele vai ser bem aleatório, assim. Eu espero que tenha perguntas interessantes para a gente trazer temas diferentes aqui no canal, beleza? E o que está acontecendo? Lá em São Paulo teve um apagão. Eu viajei de São Paulo, vindo aqui para os Estados Unidos, e quando eu viajei, 2 dias mais ou menos, começou uma das crises que, na minha opinião, é uma que mais está impactando, tá? Tirando o pós-pandemia, isso que está acontecendo é uma crise elétrica. Teve uma ventania gigante, falaram que era furacão e tudo mais, mas eu acho que não chegou nesse ponto. Só que teve uma ventania gigante que atingiu ali as redes elétricas e a gente está 3 dias sem energia. Ah, Samuel, mas isso é normal. Não é normal. Hoje eu fui tomar café aqui nos Estados Unidos e eu liguei a televisão para ver a notícia e aparece a primeira notícia. Isso é muito impactante, gente. Vocês não fazem ideia como isso impacta demais negativamente para o Brasil, tá? Apareceu a seguinte notícia: Brasil em crise. Brasil em crise, mostrando as luzes apagadas e tudo mais. Cara, a capital de São Paulo toda apagada. É um absurdo. Por que eles falam Brasil em crise? Porque é o seguinte, diferente dos Estados Unidos, que é tudo separado aqui, lá em São Paulo, no Brasil, é a capital que mais tem estrutura, literalmente. Com melhor infraestrutura e com melhor economia. Cara, São Paulo é a melhor economia do Brasil, disparado. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Por causa de São Paulo, por ter uma melhor economia, existem estados, por exemplo, que não têm tanta riqueza, que o dinheiro de São Paulo acaba ajudando esses outros estados e move literalmente o Brasil. Essa cidade de São Paulo, ela tinha que ser a mais estruturada, a mais preparada. Isso só mostra o quanto a gente é vulnerável. E aí eu não estou falando de papo de o cara tá na gringa e aí tá falando isso e tudo mais. Não. Eu estou mostrando para vocês o quanto o Brasil é vulnerável. Eu já tinha percebido isso na greve dos caminhoneiros quando aconteceu. Isso só mostrou que a gente não está só preparado estruturalmente, mas no coletivo também. Quando teve a greve dos caminhoneiros, e eu já estou associando isso junto, porque são momentos de crise, que era para ocorrer evoluções, a gente só evolui na crise, tá? Todos os momentos da minha vida que eu evoluí foi em crise. Todos os momentos que os países que tiveram mais catástrofes e tudo mais em crise, eles evoluíram. No Brasil a gente teve isso na greve dos caminhoneiros e aí mostrou a vulnerabilidade que a gente tem por a gente só ter estradas, a maioria dos caminhões que levam mantimentos e tudo mais, era tudo por estrada e aí fechou essas estradas, acabou. Isso aí já mostra que o Brasil é extremamente vulnerável, porque ferroviária e tudo mais é uma porcentagem muito pequena do Brasil. Então já é afetado dessa forma. Isso foi extremamente negativo e também teve uma repercussão gigante. Eu lembro que eu estava viajando, acho que eu estava na Espanha na época e eu vi as notícias sobre isso também. O Brasil também está em crise. E agora, 3 dias de São Paulo em escuridão só mostra o quanto a gente é vulnerável também. Foi uma primeira ventania que teve. Eu não estou falando que ela foi pouca, mas eu estou falando que olha a demora de tempo para resolver o problema. Hoje, inclusive, saiu uma notícia que o governo ele ameaçou a Enel a literalmente resolver o problema, ou senão vai tomar uma multa de R$ 200 mil
por hora. E a Enel já escreveu uma nota falando que ela nunca montou uma equipe tão grande para resolver o problema. Olha essas informações são muito importantes. Nunca teve uma equipe tão grande para resolver os problemas. Ou seja, isso só mostra o quanto a gente é vulnerável. Ah, mas por que você está falando isso, Samuel? Porque quando você começa a viajar e ver outros países, você vê que tem estruturas para aguentar isso. Ah, mas o Brasil, o clima não é bom e tudo mais. A gente está falando de São Paulo, tá? Não importa o clima, não importa o que aconteça. Em São Paulo, a gente tinha obrigação de ser estruturado. As pessoas não podem ficar no escuro. Lá no apartamento onde eu tenho um apartamento, né? Onde eu fico por um tempo e tal, em São Paulo, lá, por exemplo, ficou 3 dias sem energia. Isso faz com que produtos que você tem na sua geladeira, familiar meu, teve que mudar de geladeira, de ir para outra região para colocar os alimentos, porque estava estragando. Vocês têm noção disso? E aí, consequentemente, por ter uma crise elétrica, começou uma crise hídrica. Por quê? A energia precisa de energia para bombear a água para as casas. Então, assim, olha a vulnerabilidade. Acontece um efeito em cascata que prejudica uma cidade inteira. São 12 milhões de pessoas. 30% dessas pessoas, 3,5 mais ou menos milhões de pessoas foram afetadas. Isso, na minha opinião, é um grande impacto e um impacto negativo, principalmente para quem está olhando de fora, para quem quer investir no país, para quem quer fazer negócio no país e tudo mais, porque mostra que a gente, de estrutura, a gente ainda é muito vulnerável. Infelizmente, eu, inclusive, eu recebi até mensagens aqui no canal, nos comentários do vídeo, falando assim, cara, ainda bem que você viajou para os Estados Unidos. Eu já estava programando e acabei vindo um pouco antes nessa viagem. Ainda bem que você viajou, porque dois dias, na verdade nem chegou a isso. Um dia depois, os aeroportos fecharam, só para você ter noção. Isso é um impacto gigantesco, cara, negativo. Os aeroportos. E aí, trazendo isso, essa analogia toda de estrutura, eu vejo o quanto isso acontece com todos os empresários no Brasil, com todo mundo que quer empreender no Brasil. Samuel, o que tem a ver crise de São Paulo, apagão, com empreendedorismo? Tudo, na minha opinião. Por quê? Se você for notar, a gente está acostumado com essa estrutura de caos. E aí a gente leva essa estrutura de caos, o ambiente muda tudo. Então, o seu ambiente de caos é esse. Então, quando isso acontece na sua empresa, você literalmente acha isso normal. Quando isso acontece no seu negócio, você acha normal. Ah, não, beleza, eu tenho que resolver, eu vou fazer isso, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Você nunca se prepara para isso. A gente nunca deixa preparado para isso, diferente dos outros países que já têm uma estrutura preparada para esse tipo de problema. E essa é a diferença. Isso que é o mais louco. As pessoas já estão prontas para esse tipo de problema e quando esse problema acontece, resolve. Resolve muito rápido. Quando você viaja para outros países, você começa a perceber o quanto o Brasil é vulnerável e o quanto o Brasil é despreparado para esses tipos de crise. A gente já teve, quando eu falo isso, galera, não é pro lado negativo, lembra que eu falei que toda evolução ela acontece no caos. A gente já teve caos parecidos. A gente já teve problemas parecidos. E mesmo assim, passou anos e não foram resolvidos. Eu acho, na minha opinião, um absurdo São Paulo ficar 3 dias no escuro. Porque é impossível você se acomodar isso. A gente tem um problema no Brasil que a gente acaba achando normal. Ah, é normal pagar mais caro por isso. Ah, é normal pagar um imposto a mais. Ah, é normal fazer isso, entendeu? Não estou nem colocando minha opinião política aqui, nem quero fazer isso, tá? Porque a minha opinião política é meia doida, assim, vários aspectos diferentes. Mas só mostra o quanto a gente acha normal essas coisas. E não é normal, isso é um absurdo. O que está acontecendo não poderia estar acontecendo numa cidade mais estruturada, com melhor economia, jamais poderia estar acontecendo. Isso só me deixa mais triste de ver isso acontecendo, principalmente com meus familiares que estão lá no Brasil, que estão lá em São Paulo. Eu quero saber a sua opinião. Você foi afetado? Teve alguma informação aqui que eu não passei, que você acha que deveria ser relevante? Comenta aqui. Se você quer ver algum tipo de conteúdo aqui no canal, comenta aqui que eu sempre vou trazer assuntos do momento e vou trazer basicamente uma ligação de um pouco de história com um pouco do que eu acredito, tá? Se você no seu negócio ou na sua vida,
ou na sua estrutura, ou no seu início de negócio, sendo que você só na sua ideia, você não tiver uma estrutura para se preparar para a crise, e quando eu digo se preparar para a crise, pode ser basicamente um caixa que você vai fazer para, se caso aquele projeto não der certo por um ano, você tem aquele caixa para se sustentar o suficiente para fazer aquele negócio acontecer. Se você não fizer isso, provavelmente você vai sofrer uma crise de 3, 4 dias, exatamente como está acontecendo em São Paulo, e você vai achar normal. E eu não quero que isso aconteça com você. A partir de agora, você detém a informação, e com a informação, você tem a decisão de tomar ou não. Então, quando você for fazer qualquer estrutura, pense no planejamento. Não faz igual o Brasil está fazendo, não, porque senão a gente vai ter que sofrer com essa crise. Fechou? Um grande abraço, coloca aí suas dúvidas, deixa o seu like, coloca sua dúvida. Eu não sei porque que eu tiro a luva, sendo que eu comprei essa luva aqui exatamente para poder desligar a gravação. Valeu, tamo junto!